E aí, pessoal do YouTube, vou falar um pouco sobre algoritmos. Na verdade, os algoritmos são uma forma de você resolver um problema, né? Você tem um problema e você tem que resolver aquele problema, então você desenvolve uma forma de resolver aquele problema. Isso seria um algoritmo, né? Uma forma que você estuda um problema, né, e resolve aquele problema através do algoritmo. Aqui a gente tem a Wikipédia, né, falando sobre algoritmo. Algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema. Ou seja, você faz uma ação, você desenvolve uma ação para resolver um problema. Isso seria a ideia de um algoritmo, né? Quando você vai desenvolver um programa de computador, você precisa criar um algoritmo, né, para que aquele programa ele possa se basear naquele algoritmo para resolver determinada tarefa, né? A linguagem UML é uma forma padronizada, né, que foi criada para desenvolver algoritmos, fluxogramas, etc. através de símbolos, né? Você desenha um símbolo que significa algum tipo de coisa dentro da linguagem UML, né? Que você tem de novo a Wikipedia explicando sobre o UML, né? O UML do inglês Unified Modeling Language, linguagem de modelagem. É uma linguagem de modelagem, né? Daí você desenvolve seus programas, seus processos, etc., utilizando a linguagem UML, né? E dentro da linguagem UML a gente tem os fluxogramas, né? Um tipo de diagrama que pode ser entendido como representação esquemática de um processo, ou seja, você desenha um diagrama, né, que ele vai simbolizar o seu problema. Aqui no caso na Wikipédia mesmo você já pode ver um diagrama que é feito, né, para resolver um problema. No caso, a lâmpada não funciona, a lâmpada estava plugada, não plugar a lâmpada. Ou seja, você mostra toda uma sequência de etapas simbolizadas num diagrama, né? No caso aqui a gente tem o fluxograma. De novo, vamos falar um pouco sobre utilizando a Wikipédia, né? Orientação a objetos. No caso, é programação orientada a objetos, também. Programação orientada a objetos, também conhecida como PO, é um modelo de análise, projeto e programação de software. Ou seja, a programação orientada a objeto é uma forma de se programar, né? Você cria um objeto no mundo real e através de uma abstração, né, como se tirasse do mundo real e escrevesse ele na forma de um programa, né? Um objeto, etc., né? Alguma coisa do mundo real que você quer transformar num programa para poder. A orientação objeto é um tipo de programação bem complexa, né? Mas de uma forma simplificada você vai ter um objeto, né, do mundo real. Ele pode ser, por exemplo, uma cadeira, uma pessoa. No caso aqui, vamos imaginar como se fosse um carro, né? Um objeto chamado carro. Um objeto do mundo real chamado carro, né? Logicamente, o objeto ele vai ter os seus atributos, né? Ou seja, tem propriedades, tem características do objeto. Por exemplo, um carro teria rodas, né? O outro atributo de um carro seria o farol, né? O carro teria farol, rodas, teria um motor. Aqui a gente tem o objeto, né? E aqui a gente tem os atributos do objeto, as propriedades do objeto. Desse objeto, né? Existem variadas linguagens, né? Determinada linguagem pode apontar de um jeito ou de outro, mas a base que você vai ter, por exemplo, um objeto, ponto, propriedades, né? Por exemplo, caso você fosse acessar, você fosse escrever que existiria um carro que tem rodas azuis, por exemplo. Se fosse para escrever dentro de uma linguagem, como por exemplo a linguagem C Sharp, você colocaria carros, né? Ponto rodas, por exemplo, né? Só que inicialmente, como você está definindo uma cor, né? Mais fácil seria você
você colocaria no final de carro a pontos roda igual a azul. O que você está dizendo? Você está dizendo que a, a roda desse carro, né, que é uma propriedade do objeto chamado carro, é azul, né? É uma forma de você tirar um problema do mundo real e colocar dentro de um mundo virtual, de um programa, através da organização, programação orientada a objetos, né? É muito interessante que se aprenda sobre a programação orientada a objetos, porque ela é a maioria das linguagens mais atuais, né? Elas utilizam a programação orientada a objetos. Logo assim que a pessoa consiga entender precisamente a programação orientada a objetos, você vai conseguir programar em variadas linguagens, né?